RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, gente. Um dia lindo de sol na capital. Espero que todo o Rio Grande do Sul esteja ensolarado. E se já não tiver mais, fica aí conectado com a gente que nós vamos encher a tua tarde de alegria e de ótimos assuntos. Hoje a gente está aqui com a Gisele Fedrizzi, que vai falar sobre terapia quântica. Também conosco a Manuela Nascimento, que vai tratar de design estratégico. E a Luciane Schroeder, coach em linguagem corporal. Quer assuntos melhores para uma quinta-feira? Não, né? Então fica aí com a gente. Pode começar, inclusive, a mandar mensagens e dúvidas pelo nosso hashtag RDC Virou Moda ou pelo nosso WhatsApp, que eu tô com o tablet aqui na mão, esperando você se manifestar. Então vamos começar nosso programa. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia dos avós. Eu quero mandar, inclusive, um beijo para as minhas avós, a Carmen e a Conceição. Espero que estejam aí vendo e gostando do modelito, da roupa. Depois não venham dizer que eu não tô mal agasalhada, né? Gurias, avós, assim, são pessoas incríveis nas nossas vidas, né? Nossa, faz toda a diferença. Eu tive experiências incríveis com os meus avós, assim, tem memórias muito lindas da infância, e eu tento fazer com que o meu filho também tenha isso, porque é uma relação totalmente diferente pai e mãe, porque pai e mãe às vezes é muito chato, né? Sim. A avó que estraga os filhos, né? Mas tem que estragar, eu acho É o papel, né? Já cumpriram com a sua missão. Sim, é verdade. Eu dormia de mão dada com a minha avó. Assim, de tão apaixonada. Ela tem, assim... Infelizmente, eu perdi ela ano passado, mas as minhas melhores lembranças, memórias da infância foi graças à minha avó. A avó Jassanã. Acho que todo mundo tem umas histórias para contar, ainda mais quando tem primos, enfim. Então, realmente, hoje, assim, aproveitem, liguem pro vô, pra avó. Às vezes a gente tá com essa vida corrida. Eu liguei pra minha avó e, claro, né, fui a primeira. Por isso que eu sou a neta preferida. Beijos! Bom, vamos começar o programa, então, falando aqui com a Gisele, que é terapeuta quântica. Um assunto que é encantador. A gente sabe que tem muitas coisas aí que a gente nem sempre entende, mas que a gente sabe que existe, né? Então, eu queria que tu falasse para nós sobre o que é a física quântica, a parte, assim, um pouco científica mesmo. Sim. Na verdade, falar de terapia é muito vasto, porque existem vários tipos de terapias hoje, né? E quando se fala em terapia holística, nós estamos num mundo, vamos dizer assim, num momento para que se desmistifique muito. Onde se fala em terapias holísticas, se fala com uma terapia que pensa no todo, que pensa de uma forma mais ampla, né? Não psicoterapia, que fala só do mental, mas sim de uma forma mais energética, psíquica, espiritual, enfim. Então, a terapia, quando eu entrei nesse meio, né, eu desde muito cedo gostava da palavra cura. A palavra cura e liberdade eram palavras que me cativavam muito, e eu comecei a estudar vários tipos de métodos, né, que eram um pouco obscuros e talvez sejam ainda para a maioria das pessoas. E quando eu entendi a radiestesia, né, que na Europa se usa muito, que já entra bastante na física quântica, e depois a física quântica, a mecânica quântica, pronto, né? Daí eu tipo, foi incrível, assim, é um encontro, eu digo, que é um lindo encontro para mim, porque muda tudo. Quando tu começas a entender o poder que tu tens pela tua mente, pela tua vibração, pelo que tu sente, quando tu começa a perceber que é uma cocriação, que né, é uma liberdade que te traz, é um poder, mas que também te traz uma responsabilidade de saber que a tua vida depende do que tu cria, do que tu decide, das tuas escolhas. Então, é uma descoberta muito linda, é um despertar muito lindo. É o que se fala da tal da consciência, criar consciência de quem se é, aonde se está e por quê. Então, do propósito de vida, da missão. Então, como tu foste lá, né,
na terapia, a gente conversou algumas coisas, é um assunto muito pessoal, é muito dentro do mapa da pessoa, do que ela quer trabalhar nela, das crenças, das limitações, de como ela foi criada nesse contexto cultural. Então, claro que se torna muito pessoal, muito particular. Mas a terapia quântica, em síntese, ela vai trabalhar você, o ser humano, entendendo como ele pode intervir diretamente na sua vida. Então, quer dizer, no momento que eu entendo que tudo que me acontece é minha responsabilidade, né? É o que eu decidi, é de que forma eu estou vendo o mundo e de que forma eu estou interagindo com esse todo, tudo muda. É muito poder. É muito poder. E muita responsabilidade. Então, assim, a maioria das pessoas, em 20 dias, 30 dias, elas já têm resultados incríveis. E eu sempre digo assim, quando não tem o resultado incrível nesse período, é porque alguma coisa não foi entendido. Porque a física quântica, ela comprova que tudo vibra. Isso é energia, gente, não é misticidade. Isso já foi comprovado é uma física, né? É uma ciência. Isso há mais de 100 anos está comprovado. Então, por que não utilizar disso para a minha vida? E no indivíduo, porque cada um de nós somos um universo só, vamos dizer assim, nós somos seres únicos, começar então a fazer o nosso melhor para conosco e, por consequência, para os nossos relacionamentos. Sim, se a gente está bem, a gente acaba criando um ambiente muito mais sereno, tranquilo e bom. Isso vai se espalhando, né? Sim. Começa a se tornar em casa, no trabalho. Eu sempre comento com as pessoas então que vão, né, que procuram essa ajuda, que quando tu te cura, né, porque é uma cura e essa cura é constante, o todo, com todos que tu te relaciona, com o teu trabalho, com a tua vida, com lazer, com família, tudo também se cura dentro do tempo e espaço, né? Então, basicamente é isso, assim, é trabalhar esse poder físico, né, científico, e aí a gente não está falando aqui de nenhum tipo de religião. Eu não julgo, respeito muito, mas tem que desmistificar isso, tem que se entender que nós somos responsáveis, sim, e que existe uma energia, que existe essa divindade linda, mas ela não precisa pedir bênção para alguém, ela está em nós. Então, né, criar essa coisa mais simplória de como está sendo o meu dia, o que eu estou escolhendo, de que forma eu estou vibrando, o que eu estou atraindo para mim, né, como eu estou encarando, porque dizer que o outro é responsável pelas coisas da minha vida é muito fácil, é muito confortável, né? Então, às vezes a gente tem que criar um pequeno caos, eu diria, internamente, para entender o que eu realmente sou e para que realmente eu vim aqui, né? Às vezes tirar até de uma certa zona de conforto. Exatamente. A gente vai indo, não sabe o que está nos atrapalhando ali, nos incomodando, dá uma chacoalhada. Exatamente. E aí consegue botar as coisas de volta no lugar. E aquela história das camadas energéticas? Me lembro que tu explicaste isso, eu achei super interessante, porque faz muito sentido para quem é leigo como eu. Sim. Explica para nós aqui. Então, quando eu falei para ti das camadas energéticas, são corpos sutis, que a gente chama, que são 7, né? Então, quando se trabalham pelas nossas vivências, nós viemos para essa existência viver aí em torno de 100 anos, vamos dizer assim. E os nossos sofrimentos, as nossas dores, nossas angústias, elas acabam ficando em nós. Aquela frase de que o tempo cura, isso é uma ilusão, né? É balela. Então, a gente tem que parar, entender e ressignificar, né, em nós mesmos aquela dor, aquele sofrimento, aquela frustração. Então, esses corpos sutis que tu me perguntaste, eles são sim mentais, físicos, emocionais. E hoje, pela radiestesia, nós conseguimos medir a vibração que eles estão, né, por hertz, que é uma medida física, eu ia te né? perguntar, o que raios é a radiestesia? A radiestesia é uma ciência que trabalha com pêndulo. Nós trabalhamos com uma mesa radiônica, onde se utiliza o nome da pessoa, enfim, com a data de nascimento, para que se coloque ali, então, se identifique a vibração que se está medindo. E pelo pêndulo, isso na Europa se utiliza em várias coisas. Quando grandes obras vão ser feitas, a radiestesia ela é inclusive medida para entender se o terreno que vai ser construído não teve abaixo dele alguma, sei lá, vou dar um exemplo, um cemitério, alguma coisa que vibre uma energia não boa. Então, no Brasil, isso está chegando aos poucos, mas já está. Existem várias escolas que ensinam sobre radiestesia e poder, então, medir a vibração
que a pessoa está e, se não está vibrando de uma forma adequada, poder elevar, né? Dar ferramentas para que ela continuamente, não só na sessão, mas continuamente no seu dia a dia, eleve. Então, não sei se eu te respondi, acredito Sim, que é então isso. é possível a gente trabalhar essa energia. Sim. Tá? E de que forma a gente faz isso no dia a dia? No dia a dia, eu costumo dizer que as pessoas, elas vibram, nós somos, é um átomo, né? Nós vibramos, e essa medida é feita por uma vibração de átomo, que vira uma frequência, e que as pessoas falam muito hoje em dia na frequência, na vibração, né? Minha vibe, eu estou com uma vibe super boa. A frequência. Aliás, aqui a vibe é super boa, né? Aqui, Exatamente. E o ambiente, ele também tem memória vibracional. Então, quando nós falamos da radiestesia, a gente tem, inclusive, como medir a vibração dos ambientes. Mas, para te responder, mais precisamente, no dia a dia, como é que se faz isso? Bom, eu acordo todas as manhãs, né? Zerados, vamos dizer assim, e aí nós podemos escolher qual vibração eu vou, né, vibrar neste dia. O simples fato de estar chovendo e eu reclamar da chuva, eu estou dizendo ao todo que nesse dia eu estou vibrando reclamação. E o todo, ele é um pouco, eu diria, tosco, ele não vai quantificar a minha reclamação, então ele vai me dar motivos mais para qual eu reclame. Quando se fala em gratidão, não é que seja uma moda, né? Ai, ser grato. Mas o que de fato significa gratidão? Gratidão é amor. Então, quando eu sou grata, eu estou vibrando amor. Eu estou pensando em amor, eu estou sentindo amor, logo meu corpo cria uma vibração e emana essa vibração. Então, é um infinito, né? É o 8 deitadinho. Quando eu vibro amor, eu atraio para a minha vida motivos para qual eu sinta amor. E essa escolha, ela é instantânea. Acontece, tanto é que, hoje o meu dia está tudo dando errado. As pessoas falam, né? Um ditado e é verdade. Eu levantei da cama com o pé esquerdo. Claro, porque tu já olhou teu dia com aqueles olhos e tu vais vibrar aquela vibração e vai retornar essa vibração para ti. Sim. Tu tá falando e eu fico assim, porque eu acredito muito nisso e eu costumo fazer, às vezes caiu a torrada pro lado errado, né? Aquela coisa bem típica. A gente se irrita e eu digo, não, virou a chave. Pra mim, virou a chave dessa energia, porque não é possível, senão parece que vai realmente... Vai piorando a bola de neve. Exatamente. E funciona. Pra mim, é algo que, sem eu saber nada, é um gatilho mental. Assim, virou a chave, gente, virou, vamos lá, vamos fazer o mundo, o dia dar certo. E é impressionante mesmo, então faz todo sentido. Sim, e talvez... como grande público, né, que está te vendo aqui, o teu programa, que está nos vendo, acho que é bem importante entender que quando nós estamos em um mundo onde a grande maioria das pessoas prioriza a reclamação, eu reclamo, eu não estou feliz com o que eu tenho, a grama do vizinho é mais bonita. Ou tem a cultura do estresse também. Ai, como eu estou cansada. Ai, porque meu chefe isso. Ai, e o troço vai num crescente. Exatamente. Né? Então, vamos pensar assim, a grande massa, ela reclama muito. Então, quando eu não me posiciono diferente disso, eu não percebo que eu estou vibrando, eu vou sim para com a grande massa. Então, tem que cuidar muito. E são 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês, observando o que eu estou vibrando, sim. Isso faz muita diferença. E tem coisas que eu falo, hipnose, como tipo hipnose, assim, tá difícil. Tá difícil. Como tu ouve, assim, é muito comum tu ouvir essa palavra. E isso realmente vai dificultando, né? Eu cortei essa... Não, eu acho ótimo, às vezes, no elevador, tu encontra alguém, oi, aí, tudo bem? Indo, né? Poxa, dá vontade de voltar no tempo e não encontrar a pessoa. Não é indo, tá tudo ótimo, pode estar uma droga, mas assim, pra quê? Coitado do vizinho que não tem nada a ver, vai levar essa carga do... Então, eu acho que é hábito muito também, treinamento. Pode ser treinado, treinamento. Então. Sim, por isso que tem que criar constância, isso é muito importante, porque quando tu vais lá, é 1h30 de terapia, né? Eu sempre digo assim, aqui eu vou fazer o melhor que eu posso. O meu grande desafio quando a pessoa entra é que ela cria essa consciência de que ela é responsável sobre o que ela está vibrando. Mas ela tem que criar essa constância em hábito e disciplina mental. A nossa mente, ela tem um poder absurdo. Então, quando nós pensamos e acreditamos no que estamos pensando, nós vamos sentir. E sentir, nós vibramos. Isso é física quântica. Quando tu pensa e acredita naquilo, tu sente, sentiu, vibrou. Vibrou, criou
sim, né, essa frequência para o com todo, e essa frequência ela volta, é a tal da lei da ação e reação. Isso acontece. Isso é a lei da atração também? Sim, toda isso é física quântica, ela abrange todos esses temas, né? Gi, o assunto tá demais. Eu fico até meio hipnotizada, assim, ela vai falando e eu fico... Mas nós vamos pro intervalo, vamos voltar depois com esse assunto. Então não sai daí, mas pode mandar dúvidas pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, tá bem? Fica ligado. Estamos de volta, a gente estava aqui falando com a Gisele Fedrizzi, que é terapeuta quântica. E se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente ainda volta no último bloco para tirar todas as suas dúvidas, porque esse assunto é realmente apaixonante. Agora a vibração tava boa aqui, né, Gi? Qual é a cor da vibração boa? Cristal, azul, cores mais leves, assim, porque a vibração é mais alta. Pink não. Pode ser, rosa, o rosa é amor, harmonia. Não, só para saber, então nós estamos bem. Bom, agora a gente volta para falar sobre design estratégico com a designer Manuela Nascimento. Design estratégico é um assunto bem técnico, assim, eu pouco conheço, mas ele é super, na prática ele funciona muito bem, principalmente para empresas, é isso, Manuela? Sim, te agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz em estar falando sobre design. É algo que tem se falado muito e a maioria das pessoas enxergam o design como algo visual, algo funcional, né, nos produtos e materiais gráficos, mas existe uma linha do design que tá chegando aí, já faz um tempo que está sendo estudado e está sendo aplicado, que é a linha do design estratégico. Então, quando a gente fala em design estratégico, não é aquele design que a gente vai tocar, que a gente vai comprar de fato, é o design que atua no nível estratégico da empresa. Ou seja, é o design que vai estar na execução de uma estratégia empresarial ou vai estar na definição de uma estratégia, né? Então pode atuar tanto antes com uma empresa para definir para que lado vai se correr. Sim. Ou a própria empresa já vem com essa necessidade, olha, a nossa estratégia é essa, então eu preciso que vocês desenhem como fazê-lo, é isso? Isso. O que tem se visto muito é o design estratégico justamente na execução dessa estratégia. Então, toda empresa, sendo ela grande, pequena, sendo um profissional autônomo, ele tem uma intenção estratégica. Essa intenção é a estratégia da empresa. Como que o design está ganhando espaço nessa execução? Ele tem vindo com uma outra perspectiva que não é da administração, mas é uma perspectiva que vem do design e que tem facilitado esse processo de execução dentro das empresas. Então, o processo do design, ele traz um olhar diferente do que as empresas geralmente usam. Então, a gente envolve diferentes atores dentro do processo, que é fundamental. A gente envolve o usuário e quando a gente fala usuário, não é só o cliente final daquela solução que está sendo projetada, mas todos os usuários, todos os atores que vão ser impactados por essa possível solução que a gente está projetando. Então, ele é um processo super colaborativo, é um dos princípios, né? Onde, num primeiro momento, a gente vai se aprofundar sobre esse contexto que a gente precisa gerar essa solução, que a gente chama de imersão, esse processo. Na medida em que a gente vai chegando, vai se aprofundando e conhecendo mais esse contexto, a gente vai identificando possíveis oportunidades para serem trabalhadas e aí sim a gente vai ter uma fase de gerar ideias. Então, o processo design, ele provoca os outros processos mais tradicionais da administração porque ele dá espaço para trás. A gente, antes de sair dando ideia, a gente procura entender bem qual é esse contexto que a gente precisa trabalhar. E aí, tendo a ideia, a gente entra num ciclo de prototipação, que é quando a gente começa a tangibilizar essas ideias da maneira mais simples possível, para a gente poder ir enxergando essas ideias e testando, colocando na mão dos usuários, e aí corrigindo aquilo que não está funcionando ou potencializando aquilo que pode ser um diferencial lá na frente. No momento que a empresa define, chegamos numa solução ideal, aí sim se lança no mercado, né? Tem como tu dar um exemplo de algum caso, assim, uma coisa mais concreta? A gente vive isso diariamente, né? Principalmente quem tem iPhone, por exemplo. A Apple é uma empresa que usa bastante o design estratégico, né? É uma das empresas que é orientada pelo design, onde o design está no centro do negócio.
Então a gente, enquanto usuário, tá tendo toda hora que atualizar os nossos softwares ali no telefone. Isso para eles é uma fase de teste, é uma fase de prototipação. Eles estão lá desenhando uma solução de um sistema e querem ver quais são as respostas do usuário para irem aprimorando esse sistema. Na medida que eles definirem, tá, para essa solução, chegamos no ponto ideal, aí a gente vê os lançamentos daqui a pouco do iPhone novo, daqui a pouco de um sistema novo que eles estão projetando lá dentro da empresa. E aí a gente está dentro desse processo, a gente está colaborando na medida em que a gente baixa, atualiza esse sistema, né, e começa a mexer, eles já estão lá mapeando as respostas que a gente está dando para eles, né? Então parece complexo, assim, né, com esses termos, mas na verdade existe toda uma lógica por trás do que vocês fazem e vocês envolvem então pessoas de diferentes áreas. Sim. Como é que as pessoas veem isso, assim, a gente está fazendo parte do quê? Porque nem todo mundo é tão cabeça aberta para essa ideia que é algo relativamente novo, né? Sim. No universo das empresas de gestão de negócios é algo novo, tem uma bela caminhada aí para a gente enquanto designer, né? Primeiro ponto, a empresa tem que estar aberta, ele é um processo que quebra um pouco a cultura das empresas, porque a gente vai envolver outras pessoas na execução dessa estratégia. Como é que acontece geralmente? Os gerentes, a equipe de diretores, definem o plano estratégico empresarial. Temos esse plano estratégico, o gerente ou o diretor vem para as equipes e faz as equipes executarem aquela estratégia. Só que elas não participaram desse plano. E aí o design começa a trazer esse diferencial. Se a gente tem uma estratégia a ser executada que foi construída pelo diretor, então ele tem que estar na equipe. É o pessoal lá da ponta, algum vendedor, daqui a pouco é uma loja que a gente está falando, é o vendedor que está lá dentro da loja, que ele vai ter que executar essa estratégia, ele tem que estar na equipe de execução. A gente tem algum cliente final, esse cliente também tem que estar dentro. Então, a gente acaba construindo equipes multidisciplinares na execução dessa estratégia. E a gente tem percebido, assim, que é um ponto muito positivo, as empresas estão vendo isso como um grande diferencial, porque além de ter um alinhamento como um todo, né, da empresa em relação àquela estratégia, daqui a pouco alguém que é da área de marketing não sabe muito bem como é que o pessoal da TI está trabalhando e ali é aquele momento que eles começam a conversar e a falar a mesma língua. Então, na hora que essa estratégia for executada de fato, o cara lá do marketing já sabe o que o pessoal da TI está fazendo e aí aqueles atritos, eles são diminuídos, né, através desse processo. Não, isso é super interessante porque muitas vezes... Bom, primeiro que todo mundo se envolve, então acaba que é uma cocriação, então óbvio, não tem como depois dizer, isso aí lá o pessoal daquela área inventou e nós vamos ter que acolher. Exatamente. Todo mundo tem a sua parcela. E também porque isso faz com que um compreenda o outro. Sim. Né? Eu acho muito, muito interessante isso que tu falou, porque tem já fizeram aqueles estudos ou são algumas práticas de RH que fazem que uma pessoa substitui a outra em vários cargos, que é para realmente compreender as dificuldades do trabalho daquela pessoa, que não é só reclamar. Respeito, né? Sim. Exatamente. Porque... Então, de certa forma, é um jeito de experimentar isso também. Porque afinal de contas está todo mundo na mesma empresa, né? A gente tem o mesmo objetivo a ser atingido. É um time. Que é gerar um resultado, né? E aí quando a gente fala resultado, é resultado para a empresa, mas também tem que ser resultado para quem vai executar, tem que fazer sentido para todo mundo que está dentro dessa empresa. E principalmente para o cliente final, né? Então, essas equipes multidisciplinares, elas têm sido, assim, um dos pontos altos dentro do processo de design que as empresas têm valorizado muito e, consequentemente, o engajamento de quem está envolvido nesse processo é muito alto, porque acaba sendo um processo de aprendizado para os colaboradores, para os clientes que participam. Eles acabam sendo donos um pouquinho dessa ideia e então a execução ela vai ser muito mais rápida para essa empresa, porque todo mundo vai querer ver esse resultado final. Todo mundo criou também tem que dar resultado. Fazer acontecer, exatamente. Eu queria que mostrassem a foto de uma parte do processo para a gente compreender isso. Aí tá a empresa da Manuela, que gera resultados, né? Já está inclusive na linha de apoio. Alguns dos nossos clientes, né? A gente trabalha... Tão bem, hein, Manuela? Tão bem. A gente não quis focar num segmento de mercado, mas
deixar aberto para pequenas, médias e grandes empresas, porque para a gente também é um grande aprendizado. Então, aí tem um exemplo de como acontecem esses processos. É tudo muito informal, bastante post-it, bastante cor. Aí tem um exemplo, tem pessoal da TI dentro desse workshop que aconteceu na Arezzo, tem pessoal do marketing, pessoal de negócios. Aí é um processo de imersão, onde a gente entrou de fato na empresa e entendeu todo o contexto dela para identificar uma estratégia a ser explorada, né? Então, esse é o legal do processo, ele é bem informal, assim, onde a gente busca num tom de conversa mesmo e esclarecendo o que a gente precisa trabalhar para chegar numa solução. Né? Parece ser bem lúdico também. Eu adorei aquele monte de post-it. As pessoas devem brincar muito com aquilo, né? Quebra aquelas hierarquias, né? Porque como a gente está envolvendo diretor, já participei em processos também, já conduzi processos que tinha dono de empresa e estagiário na mesma mesa. Então, esses formatos mais informais, assim, quebra essa questão. O estagiário foi muito legal, que ele se sentiu super à vontade, participou, deu ideias super legais, inclusive uma das ideias que a gente está executando surgiu dele, então trazer esse ambiente bem informal, muito post-it, canetinha, lápis, onde todo mundo pode pegar, botar uma ideia, isso tem sido também bastante positivo para as empresas, né? Porque todo mundo acaba sendo participante dela de uma forma ativa, né? Não, e tu traz também uma super diversidade de ideias dentro da empresa, porque tu pega pessoas que têm problemas diferentes, contextos muitas vezes diferentes. Até tô pensando aqui em indústrias, que tem o pessoal lá, o chão de fábrica mesmo, e um lado administrativo. São rotinas muito... completamente diferentes. Né? E daqui a pouco o pessoal lá do administrativo não sabe o que o cara lá do chão de fábrica faz exatamente e tá lá no administrativo dando ideia, que não vai funcionar para ele. Então, a gente junta justamente o pessoal, busca fazer equipe mais multidisciplinar possível, justamente para essas ideias surgirem e a gente entender como é que é o contexto de cada área, né? Eu acho que o multidisciplinar, inclusive, virou moda. Virou moda. Todo dia no programa eu tenho alguma coisa que eu gosto de dizer que virou moda, que é para, né, justificar aqui o nosso programa. Porque realmente ele tem essa diversidade que é algo que tá super em voga, né? Sim, e que é uma exigência, assim, da gente enquanto profissional conhecer um pouco de tudo hoje em dia, né? O conhecimento, ele tá muito rápido, a gente tá tendo acesso muito rápido e muito fácil à informação. Então, isso acaba sendo muito rico dentro desses processos, né? E a gente poder tá compartilhando com outras pessoas as nossas ideias, ela vai ficar bem mais completa lá no final, né? Agora, Manuela, a gente viu ali alguns dos seus clientes e empresas muito grandes. Serve também para empresas menores? Sim, serve. Não tem, assim, um padrão, mas serve para empresa pequena, serve para profissional autônomo que está daqui a pouco querendo abrir um negócio. Então, o processo do design, ele acaba sendo uma metodologia, né? Que ela se aplica em empresa pequena, empresa grande, empresa média, profissional autônomo, pode ser também para resolução de algum problema específico dentro de uma empresa, né? Não precisa só ser para execução de estratégias, mas daqui a pouco a área de marketing tem alguma comunicação diferenciada para fazer, a gente pode fazer através da metodologia do design, né? Ah, tá. Então, pessoa física também pode fazer o uso daqui a pouco. desse processo. Isso, porque ele acaba sendo um modelo mental, né? E aí é muito isso que o design tem crescido e tem entrado em outros setores além da indústria criativa, né? Ele acaba sendo uma perspectiva onde tu pode resolver problemas, né? Através do olhar do design. Eu tô achando que nós vamos acabar esse programa com várias coisas interligadas. A gente está falando em hábitos, em modelos mentais. Vamos daqui a pouco vir para a parte de linguagem corporal, que já deu aqui uma conexão. Então, olha, tem muita coisa aqui pra gente desbravar. Nós vamos pro intervalo, gente, não percam. Comecem a usar aí nossa hashtag RDC Virou Moda e nos mandem mensagens, nos mandem também opinião, dúvidas se vocês tiverem pelo nosso WhatsApp, que é o 51-99815-9990, tá? Não sai daí que a gente já volta.
Já estamos de volta. Hoje é dia dos avós. Se vocês quiserem homenagear o vô, a avó, manda aí pra nós pelo nosso WhatsApp que a gente manda um beijinho bem carinhoso no teu nome, tá bom? Agora a gente volta com a coach em linguagem corporal, Luciane Schroeder. Nossa, assim, ó, esse assunto também dá pano pra manga. Eu não sei, nós vamos ter que ampliar hoje o espaço do nosso programa, porque é muita coisa pra falar. Lu, linguagem corporal. Fala sobre isso, assim, ó, discorra. É uma paixão, eu sou apaixonada por linguagem corporal. E isso aconteceu, assim, há muitos e muitos anos, porque eu era extremamente tímida. Mas pense tímida. Tão tímida que quando eu fui apresentada para minha sogra, eu me escondi atrás do meu marido. E isso já tinha quase 20 anos. Sim, eu fiquei pensando quantos anos tu tinha. Então, com 20 anos. Eu fui convivendo com isso porque fui para a área de TI, acabei me escondendo atrás do computador, então ok, mas chegou um momento em que me chamaram para um cargo de liderança. E a minha resposta foi assim, olha, eu acho que você está cometendo um enorme erro, não é para mim, mas se você acredita que eu posso, eu vou fazer o meu melhor. E se a gente acredita que não pode, o que acontece, gente? A gente não pode. Né? Só que aí se tornou uma questão de, não, eu tenho que recuperar isso, eu tenho que... Eu vou fazer o meu melhor como eu prometi. E eu comecei a mudar a minha linguagem corporal, porque no início as pessoas não me escutavam. Então, assim, eu era coordenadora, eu era líder, e as pessoas me deixavam falando sozinho, não levavam em consideração o que eu estava falando. Ai, que aflição! Não, é emocionante, é triste, Ali, muito triste. E aí eu me dei conta, assim, não vou começar a mudar a minha linguagem corporal, mudar meu tom de voz, né? Ao invés de ser uma pergunta, eu vou afirmar, eu posso errar. E eu peço desculpas, não tem problema, mas eu vou dizer com certeza. E a minha postura, e o interessante foi assim, de invisível, que era como eu me sentia, eu passei a virar gente. Né? As pessoas começaram a Luciana, eu ouvi o meu nome, era como se fosse música, né? A Luciana disse assim, meu Deus, simplesmente com linguagem corporal, gente, e não é simplesmente, sabe que somente 15% do que a gente ganha vem do nosso conhecimento técnico. Todo o restante vem de relacionamento com as pessoas. E linguagem corporal é básico para isso. Porque ou você está aberto e sinaliza que você está aberto para a pessoa, né? Ou o contrário. E aí as relações não se estabelecem. Não, eu já tava assim, né? Viu? Porque isso aqui é bem um sinal de que a gente tá de interessado, interesse, né? claro, porque... Assim, a gente vai indo e o corpo vai na tua direção. Exatamente. A gente se aproxima do que gosta e se afasta do que não gosta, gente. Que nem quando vai dar papinha para bebê, se ele não gosta, ele se afasta, né? Nós somos a mesma coisa. A gente se aproxima do que gosta e se afasta do que não gosta. E a gente consegue usar isso de forma estratégica, né? Eu acho muito, muito interessante esse assunto, não só para negócio, como relacionamentos em geral. Porque é uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, né? Falando sempre assim, pro bem, claro. Claro, não é para enganar ninguém, óbvio. E como fazer isso? Olha, minha primeira dica, gente... Deixem as suas mãos visíveis. As nossas mãos são os nossos indicadores de credibilidade. Então, assim, a partir de agora, quando você for entrar numa reunião, coloque a mão em cima da mesa, não esconda ela em pastas, deixe elas visíveis. Por que isso? Porque lá na época das cavernas, uma maneira que nós tínhamos de identificar que a pessoa, que aquele cabeludão que estava se aproximando, ele era... um perigo ou não, era olhar para as mãos dessa pessoa. Porque se ela estivesse carregando alguma coisa que pudesse nos fazer mal, a gente, deitava o cabelo, fugia. Né? Ainda hoje, a primeira parte do corpo que a gente olha são as mãos. Se eu estivesse aqui conversando contigo o tempo todo assim... Tu ia estar se perguntando, tá, mas o que ela tá escondendo? Que ela tá com... Não, tem alguma coisa que não coisinha tá de água certo. aquela, só pra sacanear. Tem uma arma, alguma coisa. A polícia, né, quando diz, mostra, né? Mãos ao alto. Aqueles filmes, não veem que a pessoa vai pegar alguma coisa aqui no paletó e acaba leva um tiro. E leva um tiro. Então, assim, nós damos muito, mas muito... A gente presta muita atenção nas mãos. Agora, Luciana, as mãos... São mesmo, porque eu sempre achei que fossem os olhos que a gente olhava primeiro, é a mão. É a ideia que a gente tem. É uma coisa que a gente nem se dá conta, Isso, então. É totalmente inconsciente, porque é a questão de saber o que essa pessoa que está chegando, se ela vai me fazer mal ou não.
E de fato a gente olha, hoje em dia, principalmente no trânsito, a gente fica muito de olho para ver se não vai ser assaltado, se a pessoa não está com alguma coisa para nos atacar, né? Exatamente, é uma questão exatamente Mudou o de tipo de ameaça, mas elas continuam. Interessante. E a própria postura, isso é essencial, né? Essencial. A confiança, nós identificamos, a gente baseia se a pessoa é confiante ou não na postura. Teve uma pesquisa em que se observaram os atletas olímpicos. Por que atleta olímpico? Porque são de vários países, né? Então, eles queriam saber se esses atletas olímpicos, quando ganhavam, se eles faziam a mesma postura. E quando perdiam, também se faziam a mesma postura. E, obviamente, eu já tô dizendo, né, assim, todos os atletas olímpicos, independente de onde vieram, quando vencem, o corpo expande, olha para cima, os braços, tipo, né? Um pavão. Se abre um pavão, é perfeito, olha, é um pavão. Então, assim, quando a gente está se sentindo no topo do mundo, a gente se expande. Agora, quando a gente perde, ao contrário, a gente se encolhe, porque a gente quer ficar invisível, não quer chamar a atenção das outras pessoas, então tem essa razão. Outra coisa é que a nossa linguagem corporal, ela está intimamente ligada a como nós nos sentimos internamente, tá? E nós podemos aumentar a sensação interna ou diminuir a sensação interna. Então, o que eu quero dizer? Que se você está ansioso, nervoso e você usa uma linguagem corporal que alimenta essa sensação, ela vai, né, aumentar. Sim, tu vai retroalimentando. Vai retroalimentando. E se você está confiante e usa uma linguagem corporal, você também, a mesma coisa, você vai se sentindo cada vez mais confiante. De posse disso, gente, use o seu corpo para afetar o seu estado interno, porque nós temos esse poder. Né, Gito? Falou que, inclusive, no teu consultório, a gente, eventualmente, mesmo se sentindo inseguro, usando uma linguagem corporal mais confiante, mais ampla, nós, eventualmente, vamos afetar o nosso estado interno e nos sentirmos mais confiantes. Agora é interessante porque é aí onde entra um link entre esses dois assuntos, essa coisa de assim, hoje eu tô num dia ruim, hoje eu até esse tempo que a gente tava cinza, chovendo e tal, mas não, buscar essa energia e essa postura dentro de si, né, é a parte interna e a parte externa, na verdade um acaba sendo um pouco consequência do outro, né? Exatamente. Sim, na verdade, esses assuntos sim estão totalmente ligados. Porque quando tu diz, né, um dia não tão bom, mas eu sempre tenho livre-arbítrio para que mantenho esse dia da forma como eu acordei, ou que venho trazendo, ou não, eu vou mudar isso, né? Então, como nós somos moléculas, partículas, fótons, elétrons dentro de nós, e nós temos livre-arbítrio para comandá-los, quando eu digo ao mundo que sim, estou aberta a novos ares, a um novo dia... E quando a gente faz assim, tu já muda, né? Tipo o Rei Leão, assim, aquela coisa que vai... Agora, isso aí é bem interessante, porque eu me lembro que tu já comentaste, Lu, de a gente muitas vezes com essa função do celular fazer isso aqui. Então, às vezes, tá se preparando para um evento, para uma reunião importante, mas tá aqui, né? E não... desconstruir isso e fazer adotar uma outra postura antes de momentos importantes, exatamente para entrar com essa postura vitoriosa, que no fim das contas é o que todo mundo quer, né? E além disso, pode ter outras pessoas junto na sala de estar contigo, e tu tá no teu mundinho, perdendo de relacionar, de ter novos contatos, de ter acesso a coisas, né, novas que podem te acrescentar. Tu tá só no celular. Além do que, vai que chega um e-mail que é um horror, né? Ou tu vê alguma coisa na mídia que te desestabiliza. Que desestabiliza. Então, acaba com a possibilidade de tu brilhar, porque tu tá grudado nesse bichinho que todos nós estamos. Só que, como é que a gente faz normalmente? A gente fica assim, né, gente? Então, olha aqui, olha os nossos ombros, ó. Eles estão encolhidos. Então, assim, inconscientemente, você está passando, sim, a percepção para os outros de que você está no seu mundinho, de que você é tímido, de que você não quer uma troca, né? E também corre o risco. Viu, gente? Então, assim, não me mandem WhatsApp um pouquinho antes do programa, porque eu não respondo, porque eu estou concentrada, tá? Para não ter risco nenhum de más notícias. Agora, se a gente está numa situação, Lu, em que a gente vê que a pessoa está fechada para nós, a gente consegue fazer uso
também por meio da nossa linguagem corporal, não só das palavras, para conquistar, para abrir essa pessoa? Ai, que bárbaro, claro, porque existe uma técnica que se chama espelhamento ou rapport, né, que tu espelha, não... Seria ecoar a outra pessoa, porque espelhar é, eu mexo aqui, ela mexe aqui. Que coisa aflitiva, né? Você tá falando e outro repetindo. Horrível, não, claro que não. Tu vai com a tua postura, não se fecha, não usa uma postura fechada, tu pode usar uma postura mais ampla. E aí tu pode conversar, dizer assim, olha só, eu li uma entrevista dizendo que a postura, ela afeta a nossa sensação interna. E quanto mais ampla, pode falar. A pessoa, eu aposto que a pessoa vai... Na hora, né? Na hora. Ou não precisa ser tão direto, pode ser uma coisa mais discreta, né? Que faça com que ela mude a postura e se abra, assim. Não, isso é interessante porque às vezes a gente não se dá conta, a gente vê alguém já se ajeitando a postura e a gente naturalmente já segue, também né? faz a mesma coisa, E aí, o que tu sugere, até tem assim, em termos, eu posso, daqui a pouco viro pra ti, mostro que tô prestando atenção em ti, aquela coisa do pezinho, o pezinho vai pro mesmo lado. É porque os nossos pés, eles apontam para onde nós queremos ir, é a parte mais honesta do nosso corpo. Então é legal a gente olhar os pés das pessoas que nós estamos conversando para saber se elas estão 100% ali, se elas realmente querem conversar com a gente. E você, ao apontar os pés para essa pessoa, também está dizendo, olha, eu estou 100% aqui presente. Então, o pé é uma ótima dica. Mesmo as mulheres que cruzam as pernas com saia, na verdade, é aquela coisa assim, se eu tivesse com as pernas para lá, tô louca para acabar esse programa e sair correndo. Exatamente. Interessante. Tá, e assim, o crush, tá? Como dá pra saber se tá interessado pela linguagem corporal? Claro. Ou até mostrar interesse por meio dos gestos? Olha só. Em épocas em que as coisas acontecem virtualmente, né, gente? Como usar o corpo. Não pensem em bobagem. Eu tô falando usar o corpo na linguagem corporal. Usar o corpo do outro jeito fica pra depois. O homem, quando ele tá interessado, primeiro ele incha, né? Pra mostrar assim, eu sou o protetor, eu sou o cara. Eu sou o macho alfa. O macho alfa, preste atenção em mim. Isso a gente vê com os animais, né? Sempre o macho é aquele que tem uma pelagem. Eu aposto que os guris que estão filmando aqui na hora já fizeram assim. Já eu incharam. não vi, mas eu aposto. E a questão da proximidade do toque. Então, assim, sempre vai arranjar alguma desculpa para nos tocar. No caso, o homem, né, tocar a mulher. E a gente é a mesma coisa. Então, ele sempre vai dar algum jeitinho do toque e a proximidade. Então, e o contato visual. Esses são os sinais infalíveis. Sabe que esses dias eu achei interessante essa coisa do contato visual, ela é muito importante, né? A gente fala muito com as pessoas por WhatsApp, enfim, e daí ao vivo, às vezes as pessoas estão se olhando pra cima, olhando pro espelho, se olhando e vem cá, cadê? Não tá conectando comigo. Pois é, exatamente, né? E quem é visual, assim, quem usa mais o visual para prestar atenção nas coisas, ele precisa do contato visual. Ele é inclusivo. O contato visual diz assim, eu te reconheço, eu estou falando contigo. Então, no momento que tu não usa isso, tu está perdendo também a possibilidade de gerar uma conexão com o outro. Porque quanto mais contato visual você tem com a outra pessoa, mais ocitocina, que é o hormônio do amor, você vai induzir no outro. Quanto mais ocitocina você induzir na outra pessoa, mais memorável você será. Que essa é a nossa luta hoje, né? Ser memorável. As pessoas lembrarem da gente, porque são muitos estímulos. Interessante isso da ocitocina, porque é sempre o hormônio relacionado a quando a gente encontra as amigas. Eu até não me lembro se isso não era muito vinculado ao sexo feminino. A necessidade de encontrar as amigas, fazer aquele happy hour, assim, dar aquelas risadas sobre assuntos totalmente idiotas e liberar a ocitocina, que é a mesma do parto, né? Então tu vê que tudo realmente é uma questão de afeto, de toque, de proximidade. Que bonito isso, né, gente? Ficou um monte de assunto picando aqui pro nosso último bloco daqui a pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem, tá? Pro hashtag RDC Virou Moda ou pro nosso WhatsApp. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho com essas 3 super profissionais com assuntos interessantíssimos, então não sai daí.
Estamos de volta e agora, como é de praxe, nós vamos mostrar alguns looks no nosso Drops de Moda. Looks de trabalho. Bom, aqui tem só algumas inspirações, né, gente? Porque looks de trabalho depende muito do local de trabalho. Então, se é um ambiente mais criativo, um ambiente mais conservador, aí a gente tem uma forma de tirar digamos, a monotonia de um look de trabalho com uma cor clara, que é o branco, e aí quebrando com uma bolsa vermelha, dando um toque de cor, um toque de modernidade. Claro, lembrando que essa aí é a Mal, né? A Mal Clooney, a mulher do George Clooney, uma mulher com muito azar na vida, como vocês podem imaginar. Ela é uma baita de uma advogada, super bem sucedida e faz muito uso de cortes clássicos e elegantes. Aí mais um traje também para um ambiente mais conservador, numa cor mais sóbria, que é o escuro, uma cor bastante utilizada, até porque ela é bem mais segura. Mas para contrabalançar, vejam que ela usou uma bolsa clara e um sapato também clarinho. O nude, aliás, o sapato nude, lembrando que ele alonga muito as pernas por criar uma linha ininterrupta. Para quem pode adotar um estilo mais romântico no dia a dia, aí a gente tem um traje bicolor e vejam que, apesar da saia ser drapeada, ela cria uma linha mais alongada por meio do uso da meia calça também escura e do sapato do mesmo tom. Então ela faz duas linhas ali, uma clara na blusa e depois a parte toda inferior fica alongada por conta dessa técnica. Outro look claro, que é super recomendável para o dia a dia, fica bem mais leve. Imagina aqueles ambientes pesados, às vezes do dia a dia dá para botar uma cor clara, só que este look tem a característica de ter um maxi cardigan, que é um item um pouquinho mais informal. No mais, tá super bem. Já aí, quem pode usar couro, tem uma pegada um pouco mais criativa, uma saia godê em couro com uma camisa que dá uma contrabalançada no couro e uma ankle boot, ó, já tá mais modernosinha. Para quem também gosta de looks casuais, porém mantendo uma certa formalidade, uma calça, né, mais clarinha, combinando com a blusa e um blazer. O blazer sempre dá um fechamento perfeito para uma roupa profissional. Isso aí, ó, e eu tava aqui, ó, enquanto eu falava, eu tava já aqui olhando, acho que eu tô meio cegueta, né? Mas vamos adotar uma postura vitoriosa, uma postura assertiva. É impressionante, isso tu foi falando e o tempo todo eu me corrigindo, porque eu tenho essa tendência a ser meio assim, né? A gente vai... E um beijo, aliás, pra Lígia Mota, que me mostrou que eu falo e eu vou botando a cabeça pra frente. E aí agora eu tô falando com as pessoas e daí eu já me corrijo, tipo uma tartaruga, sabe? A pessoa vai saindo da casca, eu acho, não sei. Com a tecnologia a gente ficou assim, eu também, fica com... tu acha que é culpa da tecnologia, então? O computador e o celular. Então tá, então ó, botando de novo na concha, gente, na casca, né? Na casca da tartaruga. Mas voltamos pro assunto aqui de terapia quântica. A gente não conseguiu falar, mas eu queria saber quais são os métodos que tu usa lá no teu consultório, Gi. Bom, eu criei um método meu, eu digo, né? Porque foram alguns anos de cursos, assim, entre eles cristalometria, radiestesia, ressonância, volta. Cristalometria, o que é isso? Cristalometria é a utilização dos cristais, né? Que são minerais, aí com uma sabedoria que não temos milenar, que não temos como mensurar, e trabalhar eles no nosso corpo, na nossa vibração, que sim, eles têm esse poder. Trouxe um para ti, inclusive o cristal de quartzo, que é lindo, que trabalha a harmonização, que trabalha o alinhamento. E o meu filho vai ficar louco, ele ama cristais e pedras. Sim. E ele vai querer, eu vou ter que dar uma emprestadinha para ele. Bom, mas criança tem uma energia boa, então não tem problema. E assim, os cristais, até pegando o gancho dos cristais, tem
tem que desmistificar. Eu sou muito prático, muito objetiva, assim. Os cristais, as pessoas perguntam, mas tem que lavar, tem que botar no sol. Não, gente, eles são minerais sábios, eles sabem como trabalhar essa limpeza. Então, por exemplo, você, né? Não, vou deixar no quarto do meu filho hoje, porque ele precisa harmonizar, enfim, tá um pouco mais agitado. Tá tudo bem, no outro dia tu pegas para ti esse cristal e, ok, vamos colocar numa água corrente uns minutinhos, mas não tem nada que muito se fazer, assim. Ele, por si só, sabe o que tem que se trabalhar, ele tem essa inteligência milenar, né? Tu sabe que no dia da estreia do programa, o Thomas me deu uma pedra e ele escolheu uma pedra pink, né? Não sei porquê. Ele deve ter identificado com a mãe. E eu vim com a pedra, não sei para que serve, não sei qual era, mas é interessante esse poder da pedra como um amuleto. E eu acho até que, falando em amuleto, isso é uma das coisas que nos faz ter essa ideia toda mística, que na verdade não é bem assim, né? Sim. Isso é um assunto que eu gosto muito de comentar com as pessoas, porque, por exemplo, eu trabalho em torno de 6 métodos, que eu peguei um pouco de cada, vamos dizer assim, para criar, né, em 1h30 um atendimento. Mas ok, mas o que vale de fato? Porque as pessoas falam, o que eu vou usar para mim? Né? Muito é a crença que se dá para o significado que se dá para aquilo. Então, se se utiliza reiki, se se utiliza cristais, se se utiliza as ervas, muito muda, vamos dizer assim, eu diria 90% muda quando a pessoa cria consciência daquilo. Quando a pessoa vai simplesmente, eu estou me sentindo carregada, vou num reiki, vamos dizer, né? Numa sessão de reiki para me sentir mais limpa, mais relaxada. Quando a pessoa não cria consciência do que está deixando ela naquela vibração, de se sentir mais densa, o reiki vai ajudar? Vai, mas 3 dias depois ela vai continuar vibrando mentalmente naquela situação e vai voltar a se sentir densa. Então, tudo é a consciência ou a crença que se cria para aquela situação, ou para aquele amuleto, para aquele método, né? Sim, de certa forma, não sei, é mais ou menos uma ideia de efeito placebo? Sim, se entende assim, que se uma pessoa pegar uma pedra, né? Vamos usar pode ser um cristal lindo, que seja, né, de um valor agregado, ou simplesmente uma pedra simples. Mas ela colocar naquilo uma fé, ou colocar naquilo, tipo, uma amuleto, isso vai me ajudar para todo sempre. Pronto. Em todo momento que ela sentir angústia, ou sentir algum momento de desestabilidade, quando ela pegar naquela pedra, ela vai sentir o poder que ela deu à pedra. Então, quer dizer, aonde nós estamos colocando o nosso poder, aonde nós estamos agregando essa crença, essa fé que tanto se fala, né? Porque as pessoas falam tanto em fé. O que é fé? Na física quântica, a gente entende fé, o que acreditar antes que aconteça. Então, nós co-criamos, né? De outras formas, co-criamos o que queremos para nós. E aquela crença, quanto mais convicção tivermos nela, mais rápido, porque o tempo e o espaço ele é uma certa ilusão, cada um cria o seu tempo e espaço, acontece, porque a física comprova, porque a ciência comprova. Então, esses métodos todos que eu uso lá, te respondendo, são métodos que eu entendo que sejam mais simples para que as pessoas entendam e levem para as suas vidas. Não adianta vir aqui falar de coisas muito, né, nossa, que lindo. Sim, que no dia a dia não consegue botar na prática. Exatamente. Né? Agora, é engraçado, tu foi falando e eu fiquei pensando, todo mundo precisaria de um certo design thinking, né? Um design estratégico interior para ir conseguir perceber cada parte da sua vida, do seu ser, o que precisa ser ajustado, modificar e aí fazer esse trabalho energético e depois uma linguagem corporal, né? Para sair, para realmente efetivar a coisa. Já estou achando que a gente achou um link aqui. Agora, eu acho muito bacana porque tudo isso que tu tá falando volta muito pro eu tenho esse poder. O bom de saber disso é que a gente pode pegar as rédeas da nossa vida e conduzir ela para o lado que a gente quiser, né? Exatamente. Eu gosto de comentar sobre o eu sou, né? Dentro do vocabulário, eu sou são os 2 termos mais poderosos. É a afirmação mais poderosa que se possa dizer, tá? Isso é muito importante. Quando eu afirmo que eu sou alguma coisa, vou dar um exemplo. Eu sou feliz. Quem no todo pode dizer o contrário disso? Quem é? Não, ninguém. Se tu tá afirmando isso, não tem. Então, né, vinculando assim ao que ela dissesse sobre o corporal, né? Claro, quando chega no corpo, existe todo um trabalho interno que já foi feito, do eu sou.
Porque quando eu sou vitoriosa, ou sou alegre, ou sou feliz, ou sou saudável, eu estou dizendo para os 70% da minha água, né, do meu corpo, que aquilo ali é uma afirmação. Então, logo, essa vibração, ela se cria. As pessoas começam a observar, as pessoas dizem assim, de repente tu ficou mais linda. Eu fiz esse comentário contigo, como tu tá irradiante. Claro, tu estás no teu propósito, tu estás fazendo o que tu ama. Então, tá dizendo que tu és feliz no que tu faz. E isso acontece, isso está claro. Que loucura, né? Isso me lembra, vocês não riam, tá? Mas eu tenho um filho de 6 anos. Como o tio Ben dizia pro Spider-Man, né? Com grandes poderes há grandes responsabilidades. E acho também interessante, as coisas não são por acaso, que são repetidas ao longo de toda a história do mundo, aquela coisa assim, eu não falo essa palavra, falta de sorte, né? A gente diz que tem falta de sorte, não vamos falar aquela outra palavra. Porque, de fato, muitas vezes as pessoas ficam dizendo, eu sou azarado, eu sou isso. E, gente, eu estou só, olha aqui, ó, pro meu universo, estou só dando um exemplo, tá? Porque eu sou muito sortuda. Aqui nós vamos fazer esse hábito. Sortuda também. Isso tem uma razão de ser, então, que é exatamente a gente evitar ficar se repetindo e trazer, né, nos dando a certeza de que sim, eu sou azarada. Se nós quisermos pegar um exemplo da física quântica bem simples, é pegar, as crianças gostam muito de fazer isso, pegarmos 2 copos de água e durante 30 dias dizermos, né, a um copo que ele é lindo, que ele é saudável, que ele é feliz, e o outro copo de água que ele é infeliz, que ele é, enfim, palavras não... E 30 dias depois, isso é científico, tá? Eu já tô com a boca aberta de novo aqui ouvindo. O copo de água que eu afirmei que tinha amor e que era feliz, ele cria moléculas de alegria. E a alegria é um grande protetor espiritual. Grande protetor. O principal, eu diria. A alegria. No outro copo, ele cria o quê? Mofo, ou ele, né, a água quando fica... Mesmo eles estando no mesmo local. No mesmo ambiente, inclusive. Então, quer dizer, o que o meu corpo está ouvindo, o que eu estou dizendo para a minha água, porque o que eu digo a ela, ela acredita. E tem que tampar ou deixar aberto? Não. Vou fazer isso lá em casa. Pode fazer. E tu sabe que tu me deu agora uma nostalgia, porque eu vi... acho que era um documentário sobre as águas, as emoções. Eu não sei se alguma de vocês já viu, talvez tu tenha visto, José, que realmente mostrava o formato de blocos, cristais de água, enfim. Mas isso foi no meu debut, gente. E faz... Eu não vou dizer quantos anos. Então, pra vocês verem que realmente me marcou isso aí. Isso é real. Vou fazer lá em casa. E é muito forte. Então, assim, se nós temos 70% do nosso corpo água, o que nós estamos dizendo para ele diariamente? Ou o que nós estamos permitindo que alguém diga para a nossa água? Porque quando eu peço conselho e a pessoa me diz aquilo e eu acredito, eu estou inserindo isso no meu dia a dia e dentro da minha água, que compõe o quê? Compõe a minha vibração. E quem eu sou? Eu sou uma vibração. Nós somos vibrações. Então, Agora, isso que tu está falando, desculpa te interromper, sim, mas eu acho muito importante, porque a pessoa vai lá, daí ela se cura, né? Ou tá buscando essa cura. E tu tem a tua vibração. Mas tu acabou de falar que, bom, quem está fazendo essa vibração em mim? E as pessoas que estão no entorno, eu consigo levar elas a isso? Então, o livre-arbítrio, na verdade, dentro desse contexto que nós temos, né? Nós somos seres aqui tridimensionais, enfim, esse assunto seria bem mais longo, mas vamos dizer assim, dentro do contexto, existe um termo bíblico que diz a salvação, ela é individual. Ela é individual. Quando alguém chega lá e diz assim, Gisele, eu gostaria de montar uma ONG, eu gostaria de curar o mundo. Aí eu olho para a pessoa e digo, olha, você tem que se curar. É o máximo que você vai fazer. Agora, quando se cura e se dá o exemplo, aí sim se pode tocar as pessoas para que elas te olhem e digam, nossa, Ali, como tu estás bem. Aí tu vai dizer, não, mas eu estou fazendo tais coisas na minha vida. Então tá. Então você, pelo exemplo de estar bem, de se curar, você pode conduzir as pessoas a elas também quererem estar. Mas nunca tentar, vamos dizer assim, quebrar o livre-arbítrio do outro e convencê-lo de alguma coisa. Essa consciência, ela é individual. Carregar mãe, sogra, marido, papagaio, então só se eles derem essa abertura. Só se eles derem essa abertura de querer. Não, porque às vezes a gente acha... E aí é interessante, porque talvez também querer carregar o outro seja botar um pouco da culpa do teu suposto problema no outro. Sim. Né? É tu dar um peso para uma pessoa que talvez não tenha, esteja em ti, ou tu talvez mesmo consiga lidar com a vibração errada que estão te passando e se fortalecer e dizer, pera lá.
Uma das grandes curas que nós temos, né, que eu percebo, é o julgamento. Então, quando eu me curo, eu não estou julgando o outro, eu estou dizendo, ok, eu estou me permitindo ser melhor. Para quem? Para mim mesmo. E lógico que a pessoa que está do seu lado, ela te vendo melhor, ela vai ter o estímulo de estar melhor. Né? Então eu não estou mais julgando, eu estou criando amor incondicional, eu estou me amando, né? O amor próprio, ele salva o todo, né? Primeiro, e aí depois, por consequência, isso acontece. Olha, a gente podia ficar aqui falando, eu mais uma vez sigo hipnotizada, né? Aqui com a boca aberta, mas nós estamos finalizando o programa, então, bom, em primeiro lugar, uma honra ouvir vocês, super profissionais, assuntos interessantíssimos. Muito obrigada pela presença. Eu queria que vocês deixassem os contatos para ajudar nas diferentes áreas, quem estiver precisando, quem estiver interessado. Tu queres o celular? Pode passar o teu contato. Tá, então o meu celular é 991 21 2911. O Instagram, né, _Fedrizi. Com 2 Es, né? Com 2 Es, isso. Underline Fedrizi com I no final e 2 Es. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Prisma, pode acessar o nosso site, que é www.prismaresultados.com.br, ou nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, e agora a gente está começando com o Instagram também, que é Prisma Resultados. Eu tenho um canal no YouTube, Luciana Schroeder, toda semana posto dicas. E também no Facebook, também Luciana Schroeder. Bom, eu quero aproveitar e dizer, né, Manuela, que eu sou a primeira seguidora deste recém-criado Instagram. Então, assim, eu estou pra história já da Prisma, né? A primeira, sou a número 1. Porque eu gosto sempre de ser a preferida, né? Vocês já viram, a preferida da avó, a preferida do Prisma agora. Gente, agenda cultural, olha aqui, ó. Até o domingo, dia 29, tá rolando em Porto Alegre o 10º Festival de Inverno, tá? Isso é do Ministério da Cultura. E esse ano é dedicado ao escritor Mário Vargas Llosa. Então, ó, não dá pra perder, tá? Também na programação previstos cursos, palestras, música, cinema e dança. Então, só coisa boa. E para ver as atividades, dia 26, no final de semana, vai lá, acessa o site Porto Alegre, rs.rs.gov.br, esse que está na tela. Amanhã a gente vai estar aqui com a Karina Steiger falando sobre o Casulo do Amor, também com Gustavo Pereira, que é clown, falar sobre os benefícios do clown. Bom, tu conhece ele, né, Lu? Ele é bárbaro. Figuraça, tô louca pra ter o Gustavo aqui. Olha, se a energia hoje tava ótima, amanhã ela vai estar assim, ó, pulando aqui, porque é uma figura. E aqui amanhã também estará a Denise Cancaro, lá da Espaço de Dança. E olha, não sei, mas tô achando que vai rolar até um dance. Olha. Então vocês, por favor, não percam, tá? Se já tiverem alguma dúvida, alguma opinião, podem ainda mandar para nosso hashtag RDC Virou Moda ou então para o nosso WhatsApp, que tá aí na tela. E amanhã a gente fala, tá bom, gente? Muito obrigada pela audiência. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.